graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Você que já nos acompanha sabe que nós estamos tratando aqui o tema Panorama Bíblico, estamos trabalhando todos os livros da Bíblia, aprendendo livro por livro, sabendo como é a história, o contexto, o que o livro está dizendo, qual é a mensagem central, e não vai ser diferente hoje. Hoje nós estamos vivendo a aula de número 29, 29ª aula. Olha só, você que está nos acompanhando desde o começo, você já aprendeu em 29 aulas sobre os livros da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o livro do profeta Naum, que é o 34º livro da Bíblia. Se alegre por isso, porque você aí que tem todas as semanas nos acompanhado, já acompanhou aí bastante livros da Bíblia, né? 34 livros, mais da metade da Bíblia, você já leu conosco, né? Já aprendeu conosco aí o seu resumo. Bom, eu quero começar fazendo uma oração. Se você pode, aí onde você está, feche seus olhos e ore comigo. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos engrandecer o teu santo nome, porque mais uma semana o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio, a graça de podermos acordar, de podermos viver esse dia de hoje, dia 20 de outubro, um domingo, Senhor, na tua presença. Pai, obrigado por esse canal, que é o YouTube, onde nós podemos falar acerca da tua palavra. Pessoas lá das suas casas, Senhor, podem ter no conforto dos seus lares, o conhecimento da tua palavra através desse canal. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida para falar com os teus filhos, abra o nosso entendimento, fale conosco, Senhor, para que nós possamos aprender mais acerca da tua palavra, porque nós sabemos que essa é a tua vontade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu acredito que você está ouvindo um barulhinho chato aí, um barulhinho de sirene, né? Esse barulhinho está fazendo na rua aqui de casa. E não tem jeito, eu preciso gravar, então nós vamos gravar com esse barulhinho mesmo. Mas está tudo bem, tudo tranquilo, você vai poder aprender hoje sobre o livro de Naum, o 34º livro da Bíblia, né? O 7º profeta aí dos profetas menores, né? Naquela divisão, lembra dos profetas maiores, que são os profetas que têm mais conteúdo bíblico, e dos profetas menores, são os profetas que têm menos conteúdo de escrita. E aqui Naum, na divisão dos profetas menores, ele é o 7º livro que nós vamos estudar dos profetas menores. No total são 12, né? Nós vamos estudar os próximos aí. Bom, o estilo dele é profético, né? Profeta menor, ele tem 3 capítulos, então é um livro pequeno, tá? Inclusive a aula de hoje vai ser uma aula, acredito que pequena, mas vai dar para você poder aprender. Naum foi um profeta, então ele viveu no século 7 a.C., né? E a sua história aconteceu por volta dos anos 660 a 606 a.C., aproximadamente, tá bom? E ele foi então contemporâneo dos profetas Sofonias e Abacuque, são 2 profetas menores também que nós vamos falar a partir da próxima aula. Nós vamos falar de um profeta na próxima e na outra do outro. Nós vamos falar de Sofonias e Abacuque, tá bom? Deixa eu te contar o que estava acontecendo na história aqui de Naum, para a gente poder falar um pouquinho dos capítulos dele. Bom, Nínive era a capital da Síria. Lembra que nós já falamos de Nínive aqui, quando nós falamos do profeta Jonas, né? Que Deus manda ele para Nínive profetizar, ele vai para Tarsis. Então você já conhece esse nome, né? Olha, o barulho parou, vamos orar para ficar assim. Então você já conhece o nome Nínive. Nínive era a capital da Síria, né? Então a Síria era o povo inimigo do povo de Deus, era uma nação que ficava aos arredores de Israel. O barulho voltou, ei meu Deus, esse barulho, vamos nos importar não, vamos continuar com ele. Eu não sei se você está ouvindo, mas aqui está bem forte. Mas vamos lá, então a Nínive era a capital da Síria, e aí a capital a Síria, nessa época, invade o Israel, na verdade no ano de 722 a.C., invade Israel, especificamente no Reino do Norte, né, com a sua capital em Samaria. Nós já falamos da divisão aqui, já está gravado na sua mente isso, Reino do Norte, Reino do Sul. Então a Síria invade o Reino do Norte e destrói ali a cidade e leva cativo
um povo lá para a Síria. Eles ficam um tempo cativo lá, muitos anos cativo. Você já nos viu falar aqui sobre o cativeiro babilônico. Foram 2 cativeiros, né? Tanto o assírio quanto o babilônico. O babilônico foram 3 levas, né? Lembra que eles vieram em 3 vezes e levaram o povo cativo, e o assírio foi numa leva só, tá bom? Então eles levaram o povo cativo para lá. Então a Síria tinha invadido Samaria, o reino do norte, tinha levado o povo cativo. E Naum então entra agora nessa história, profetizando sobre a destruição da cidade de Nínive. E ele aponta isso como um castigo de Deus àquele povo que era um povo cruel. O povo da Síria era um povo cruel. Então Naum vem para profetizar contra Nínive, que era a capital da Síria, né? Representando aí toda a Síria. Ele profetiza contra Nínive, tá? Nesse livro de Naum, ele usa o gênero literário da poesia, né? Ele é um livro poético. Ele usa muita figura de linguagem. Se você ler na sua casa, é bem rapidinho, em 3 capítulos, você vai poder ver isso. Ele usa bastante figura de linguagem. Como, por exemplo, olha só, no versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim, ó: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Olha só isso aqui agora. E as nuvens são a poeira de seus pés, tá? Então isso é muito importante, eu e você, quando formos ler o livro da Bíblia, identificar todas as figuras de linguagem, identificar qual é o gênero literário, se é uma história, se é uma poesia, o que ele está dizendo, se é uma narrativa. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a interpretar melhor o livro, né? Interpretar melhor o texto. Por isso que há muita confusão nas interpretações bíblicas, né? A pessoa fala, mas tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo, a Bíblia diz isso, mas espera aí, existe uma interpretação correta para se interpretar um texto. E nós precisamos nos atentar a isso. Então esse livro aqui é um livro onde ele usa bastante figura de linguagem, bastante poesia. Você quer ver um exemplo disso? Olha só, lá no Evangelho de João, deixa eu sair um pouquinho de Naum aqui, nós temos tempo hoje, só para mim te mostrar como isso é importante. No Evangelho de João, capítulo de número 21, no finalzinho do capítulo, talvez você já conhece o texto, é aquele texto que Jesus manda os discípulos ir para o rio, e que ele queria ir para o lago, né, que ele queria encontrar os discípulos, e lá ele conversa com Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro fala, sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Aquela troca de conversas, né? No finalzinho do livro, do capítulo 21 do livro de João, né, do evangelista João, ele diz assim, ó: este é o discípulo, ele estava falando desse, ou seja, eu sou discípulo que dei testemunho a respeito dessas coisas e que escrevi, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu mesmo vi essas coisas, eu testemunhei tudo isso que eu estou escrevendo, e eu estou escrevendo, eu, João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem todos os livros do mundo inteiro caberiam, os livros que seriam escritos. Então ele está dizendo assim, olha, tudo isso que eu escrevi no meu evangelho, todos esses milagres que Jesus fez, todas essas passagens que aqui eu escrevi, se eu fosse escrever milagre por milagre, tudo que Jesus fez, minuto a minuto, não caberia em todos os livros. Agora vamos aqui, eu e você. Você acha que se ele escrevesse assim, ó, todos os segundos da vida de Jesus, segundo por segundo, Jesus acordou, abriu o olho, Jesus tomou água, Jesus não caberia em todos os livros do mundo? Certamente caberia. Mas aqui ele usa uma figura de linguagem de hipérbole, é uma hipérbole, né? É um exagero. É mais ou menos como quando eu e você dizemos assim, ó, eu estou morrendo de fome. Pô, não estou morrendo de fome, né? Porque uma pessoa para morrer de fome precisa levar aí, sei lá, não sou especialista nisso, isso que pessoas fazem jejum aí de 40 dias, muito mais que isso, talvez 2 meses, 60 dias para morrer de fome. Mas nós usamos essa figura de linguagem, né? Essa hipérbole, nossa, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sono, para mostrar um exagero. E aqui João usa também a hipérbole. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia tem várias coisas assim. Então, para mim e para você que estamos aqui numa escola bíblica, precisamos interpretar a Bíblia, precisamos entender sobre os textos bíblicos, é importante você entender o contexto, ó, coisas que fazem diferença para você entender o texto bíblico.
contexto histórico, para quem que era o público-alvo daquela mensagem, para quem que o profeta ou o escritor estava dirigindo aquela mensagem, gênero literário, entre outras coisas, né? O cenário do que estava acontecendo. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas falando assim, olha, mulher não pode falar na igreja, mulher não pode subir no púlpito, ela não tem voz na igreja, ela não pode falar. Por quê? Porque Paulo falou, que Paulo em uma das suas cartas falou que a mulher não pode falar na igreja, a mulher deve ficar calada na igreja. Mas espera aí, para chegar a essa conclusão, eu preciso interpretar o texto. Eu preciso interpretar para quem Paulo está falando, para qual igreja Paulo está dizendo isso, qual era o contexto da igreja, o que estava acontecendo na época. Então, para interpretar um texto bíblico, é importante tudo isso, tá bom? É só dica para você, e nós estamos aqui nessa escola para isso. Então, aqui Naum, voltando para Naum, ele usa bastante figura de linguagem, tá bom? Então, observe isso quando você for ler, tá bom? Bom, no capítulo 1, ele começa dizendo, ele fala aqui sobre a ira de Deus. Ele começa dizendo sobre a ira de Deus e que essa ira iria destruir os inimigos do povo de Deus. E eu quero destacar aqui o versículo 3 do capítulo 1. Desculpa, o versículo 3 eu já falei. O versículo 2 que diz assim, ó: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. Olha isso. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Depois, no versículo 3, nós já lemos, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Então aqui ele anuncia no capítulo 1 essa destruição, ele fala da ira de Deus, do poder de Deus, ele fala vários versículos sobre o poder de Deus, e ele anuncia a destruição daquela cidade, a capital de Nínive, né? A capital da Síria, que era Nínive. Aí ele diz assim no versículo 11, olha só: de você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que vocês estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu tenho afligido, não afligirei mais. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre vocês, e romperei os laços que o prendem. No versículo 14. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Então, olha só a profecia contra Nínive, contra a Síria em geral. Mas ele usa Nínive por conta de ser a capital, representar todo o país, tá bom? Esse é o capítulo 1. No capítulo 2... ele fala sobre a queda de Nínive, né? Assim, no capítulo 1 ele faz a profecia, ele fala da ira e do poder de Deus. No capítulo 2 ele fala sobre a queda de Nínive e sobre o ataque e a destruição de Nínive após esse período de reinado de mais de 100 anos. Então, após o período que Nínive tinha se tornado uma cidade, um país, né? Que a Síria é muito poderoso naquela época. Não só eles afligiam o povo de Israel, o judeu, mas como eles afligiam várias nações. Várias outras nações, eles dominavam sobre essas nações. Então eles não tinham só levado o judeu cativo, mas eles tinham levado outros povos cativos, né? Ele dominava sobre a redondeza, havia um poder nas suas mãos. Então aqui no capítulo 2, ele anuncia essa destruição após todo esse tempo de poderio, né? E aí ele diz assim, ó, no versículo 2 do capítulo 2: porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores a saquearam e destruíram seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. E aí você pode ler na sua casa
ele vai anunciar essa destruição, né? Ele começa dizendo assim, ó: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar e reúna todas as suas forças. Ele está dando um recado para Nínive. Lembrando que ele está profetizando, ele está dizendo algo que iria acontecer. Ainda não tinha acontecido, iria acontecer. Então ele está dizendo: Nínive, se prepare, porque o Senhor vai vir contra você e vai te destruir. Beleza? Esse é o capítulo 2. No capítulo 3, Naum faz uma lamentação sobre Nínive, né? São 19 versículos aqui no capítulo 3, lamentando, falando sobre a cidade, né? Então ele diz assim, ó, no versículo 1: ai da cidade sanguinária, ou seja, Nínive, a Síria, vocês são sanguinários, são maldosos, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, e o estrondo das rodas, e o galope dos cavalos, e os carros que vão saltando, os cavaleiros que se esporeiam, e as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Isso tudo por causa da grande prostituição da bela e encantadora prostituta, das mestras de feitiçaria, que seduzia as nações com sua prostituição e os povos com suas feitiçarias. Então ele está falando de Nínive, né? Da Síria. Ele está falando: olha, ai de vocês, porque agora a destruição está vindo. Você que é uma cidade sanguinária, você que é uma cidade toda cheia de mentira e de roubo, que não solta a sua presa, você agora será destruída, tá? Então o capítulo 3 é um lamento dele, dizendo aí o quanto ele lamenta por essa destruição, tá bom? O livro de Naum, apesar de ser um livro onde a destruição é anunciada, né? Onde nós lemos aqui, se você ler na sua casa, você vai ficar até chocado com algumas palavras, mas além de tudo isso, de toda essa destruição, ele é um livro de vitória para o povo de Deus, né? Por quê? Porque ele anuncia a destruição do inimigo, né? E ele começa dizendo, né? Nós lemos lá no versículo 1, o Senhor é zeloso, mas vingador. Então o Senhor é zeloso com o seu povo e vingador com o inimigo do seu povo. Então, pastor, qual que é a mensagem principal desse texto? O que um texto desse pode trazer para nós, né, de aprendizado? Por que esse texto está na Bíblia? Bom, a mensagem principal aqui desse texto é mostrar que Deus se preocupa com o seu povo e que Ele não permitirá que os seus opressores fiquem impunes, né, fiquem sem justiça. Então a mensagem principal, o tema principal do livro de Naum é mostrar: olha, o Senhor traz juízo para aquele que é sanguinário, o Senhor traz juízo para aquele que trama o mal, o Senhor traz juízo para aquele que oprime o seu povo, o Senhor traz juízo para aquele que destrói o seu povo. Então essa mensagem de Naum traz para nós esse sentimento de justiça, né? Que Deus, ele é justo. Ele é justo, e nenhum daqueles que fazem o mal ficarão impunes. Nos dias de hoje, inclusive, porque muitas vezes nós vemos a maldade no mundo. O mundo está mal, todos os dias nós vemos nos noticiários barbaridades acontecendo. Mas aqui o texto bíblico nos mostra que nenhum daqueles que praticam a maldade, nenhum daqueles que praticam a injustiça, que são sanguinários, que planejam mortes, que planejam mal, nenhum deles ficarão impunes diante do Senhor. Podem ficar impunes diante da lei dos homens, podem ficar impunes diante desse mundo falido que nós vivemos, mas não ficará impune diante da justiça de um Deus que é justo, que é zeloso, mas é vingador, que é zeloso, mas é justo, que é amoroso, mas que aplica a justiça segundo a iniquidade de cada um. Tá bom? Então essa aqui é a mensagem principal desse livro, um livro curto, mas que é necessário estar aqui no texto bíblico para nos ensinar coisas. Se você puder, leia depois. Eu quero finalizar essa aula lendo aqui o versículo 19, né? O último versículo do capítulo 3, o encerramento do livro diz assim, ó:
não há remédio para o seu mal. Está dizendo de Nínive, né? Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Então olha que o Senhor está dizendo através da boca de Naum, Nínive, olha, não há remédio para a sua ferida, porque o que você fez foi grave. Agora você passou dos limites. E todo mundo que ouvir falar de você, do que aconteceu, da sua destruição, vai ficar feliz, vai bater palma. Porque, afinal, quem não foi vítima da sua crueldade? Então observa que Nínive era uma cidade, a Síria era um povo muito, muito cruel, né? E aí então vem esse castigo, essa destruição anunciada por Naum, e é isso que o livro fala. Beleza? Curta a nossa aula, mas espero que você tenha aprendido aí alguma coisa sobre o livro de Naum, sobre um panorama bíblico, né? Um resumo do livro de Naum, e que você possa, quando for pregado alguma mensagem aí sobre esse livro, ficar mais fácil o seu entendimento da mensagem, porque agora você já conhece o livro. Amém? Fique com Deus. Se você gostou dessa aula, compartilhe ela com alguém, deixe o seu gostei aí, o seu like, deixe o seu comentário falando de como foi a aula, isso nos ajuda bastante, tá bom? Deixa eu orar pela sua vida. Pai, obrigado por esse tempo que passamos aqui junto. Obrigado, Senhor Pai, por ter nos ensinado acerca da Tua Palavra. Obrigado por nos permitir, Senhor Pai, aprender, viver num país livre ainda, onde podemos falar da Tua Palavra de forma livre, liberal, como estamos fazendo, num canal livre como esse. Pai, obrigado por tudo isso. Pai, que esse ensinamento, que os Teus ensinamentos fiquem no coração de cada irmão, cada irmã que agora me vê, que me ouve, que nós possamos crescer, Senhor, na graça, no conhecimento da Tua Palavra. Porque quando nós buscamos o conhecimento da Tua Palavra, nós crescemos na nossa vida, nós crescemos porque ninguém nos engana, nós crescemos porque todas as vezes que ouvirmos, Pai, falar da Tua Palavra, nós vamos fazer, olha, vamos saber, eu aprendi sobre isso, eu já li sobre isso. E se ouvirmos algo que é contrário à Tua Palavra, nós também saberemos, não é bem assim, porque agora a verdade já foi nos revelada, nós já sabemos como deve ser, como a Tua Palavra diz. Muito obrigado por isso, que isso fique no nosso coração como uma semente que caiu em terra boa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Até mais.